Olá, paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Nós estamos iniciando mais uma segunda-feira com o quadro Segunda Crente. E eu já quero profetizar que através da palavra de hoje, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história e a história de toda a sua casa e nunca mais será a mesma. Nesta semana, Deus tem preparado para você uma semana de bênçãos, uma semana de milagres e cheia da presença de Deus. Você crê que Deus tem poder para mudar a sua vida? Um dos maiores obstáculos no dia de hoje que impede muitas pessoas de viver milagres é a falta de fé. A incredulidade te impossibilita de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima dele primeiro creia que ele existe, mas que também é recompensador daqueles que o buscam. Para agradarmos a Deus e alegrar o seu coração, nós precisamos ter fé e acreditar que para Ele nada é impossível. Não deixe a incredulidade te paralisar. Não deixe a falta de fé te impedir de viver milagres, porque hoje Deus quer mudar a sua vida. Segundo Samuel capítulo 4, nos conta uma história muito interessante de uma criança, um pequenino chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas e nada mais e nada menos que neto do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Ele havia nascido numa família de linhagem real, então tinha tudo para no futuro ser o próximo rei de Israel, porque naquela época o reinado ele era patriarcal, passava-se de pai para filho. Então, aos olhos humanos, todos achavam que no futuro ele poderia e seria o rei de Israel. Só que, infelizmente, não é isso que vai acontecer. O rei Saul é rejeitado por Deus. Ele perde o seu trono e todo o reinado. E agora todos os seus descendentes da sua casa começam a correr risco e risco de morte. Porque era comum que naquela época que quando um rei perdesse a majestade, os seus descendentes da sua casa eles eram mortos, para que quando assumisse um novo rei, não aconteça uma rebelião e não haja um grande conflito. E em uma dessas fugas para sobreviver, aconteceu um acidente muito grave, um trágico acidente. A babá, que cuidava de Mefibosete, deixa-o cair. E a queda foi tão grave que aquela criança fica aleijada de ambos os pés. Então agora, além de perder a esperança de um dia ser um rei, porque o seu avô foi rejeitado por Deus e perdeu o reinado, essa criança nunca mais poderá andar. Essa criança agora para o resto da vida vai ficar dependendo de pessoas. Então ele acaba de perder a sua esperança e a sua vida vira de ponta cabeça. Talvez você que está me assistindo agora tenha se identificado com essa triste história. Você tinha tudo para crescer, para ter sucesso em todas as áreas da vida e ser próspero. Só que um descuido, um acidente, te gerou uma complicação tão grande que você tem trazido consigo do passado muitos traumas, medos, tristezas e até complexos que têm te paralisado até hoje. Só que como boca de Deus, através desta palavra, eu vim aqui profetizar que Deus está mudando a sua vida. Deus está mudando esta situação, Deus está revertendo este quadro. E da forma que está, não vai continuar. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria é certa que ela virá ao amanhecer. Assim foi na vida de Mefibosete. Ainda havia uma esperança. Não estava tudo acabado, ele mal esperava que Deus já tinha preparado um novo amanhã. Em 2 Samuel capítulo 9, o rei Davi, guiado por Deus, decide abençoar, retribuir por bondade a seu amigo Jonatas algum descendente da casa de Saul. E ele pergunta: há algum descendente
da casa de Saul, para que eu possa retribuir e fazer o bem por amor a Jonatas? E Ziba, ouvindo aquelas palavras do rei Davi, disse: ainda um filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés, que se encontra em Lodebar. Ele está na casa de Maquir. Então o rei Davi imediatamente manda chamar Mefibosete. E assim Deus muda a sua história. O rei Davi restituiu todas as terras, todos os patrimônios e os bens que era do seu avô Saul. Ele devolve toda a sua herança e ainda diz que Mefibosete se assentaria com ele na sua mesa todos os dias para o resto da sua vida. E assim, de um dia para a noite, inesperadamente, Deus muda a história de Mefibosete. E é justamente o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer reverter esse quadro e mudar toda essa situação. Ainda que o teu passado tenha sido de dor e sofrimento, creia que Deus já tem preparado um novo amanhã. Ele tem novidade para a sua vida. Tem coisa boa da parte de Deus chegando para você. Você crê nisso? Então eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus entre com providência na sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento e coloco a vida desta pessoa nas tuas mãos. Olha quanto sofrimento, olha quanta dor, meu Pai. Esta pessoa, ela tinha tudo para crescer e prosperar. Só que assim como Mefibosete, um acidente, um descuido, causou grandes complicações na vida desta pessoa. Mas nós cremos que o Senhor é todo-poderoso e tem o poder e vai mudar a vida, a história da família e da casa desta pessoa. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Meu Deus, o passado foi de choro, o passado foi de lamento, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, será um novo amanhã, um amanhecer de muita alegria e de vitórias na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Creia que hoje a sua história está sendo transformada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Fique na paz.